A questão 62 é uma daquelas clássicas, recorrentes questões de vocabulário, de léxico. Então você tem dois pequenos textos e ele pede que você faça a substituição correta, mantendo e respeitando o nexo sintático e semântico, ou seja, o que seja possível na adaptação do ponto de vista sintático e o que faça sentido, portanto, semântico. Primeiro texto, pequeno texto, diz: uma das etapas do processo de reciclagem de plásticos é a separação de diferentes polímeros. Um dos métodos mais empregados consiste na separação por densidade. Uma amostra contendo diferentes polímeros é triturada e colocada no líquido. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam, permitindo a separação. Portanto, você tem aí uma descrição de como funciona esse processo, ou uma das etapas do processo, com os plásticos. Depois, no item 2. Dois tipos de transporte que podem acontecer nas membranas plasmáticas são o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode acontecer por simples difusão de elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. Já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, às quais o elemento a ser transportado se liga, desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Então aqui você tem a descrição e a comparação de dois processos de transporte nas membranas plasmáticas. Tudo bem? Ele pede então que assinale a alternativa que substitui respectiva, portanto respeitando a ordem, e adequadamente os itens grifados em cada um dos enunciados. Veja que em alguns casos você vai observar que a mera substituição não seria permitida pela questão sintática. Você não teria clareza na construção pela escolha de alguns dos itens das alternativas. E depois, no item 2, você vai observar que ele primeiro compara o método passivo, ele menciona o transporte passivo, e depois ele vai mencionar, vai fazer referência ao transporte ativo. Note que não há uma oposição entre as formas de transporte, no item 2. Há uma comparação, mostrando como cada um se comporta, mas não necessariamente uma oposição. Isso de cara, para quem já conhece, para quem lembra dos conectores de adversidade, de oposição forte, que aparecem na letra A e na letra B, contudo e no entanto, você já tiraria de cara essas alternativas só por conta do contudo e do no entanto ali no final da letra A e no final da alternativa B, porque esses conectores estabeleceriam uma oposição específica, uma oposição bem demarcada, o que não é o caso aqui. Porque no item 2, o que você tem é uma comparação. Primeiro ele menciona como se dá o transporte passivo e depois como se dá o transporte ativo, mas não que eles se oponham especificamente. E, portanto, também a conclusão que a alternativa C propõe no último item, com o conectivo portanto, que seria equivalente a por isso, criaria uma falsa relação. Porque, afinal de contas, portanto, é uma conclusão. Não existe uma conclusão a partir do fato de que o transporte passivo seja de uma maneira e, portanto, o transporte ativo deveria ser de outra. Tudo bem? Agora, vamos tentar ver como é que a gente poderia arrumar, ou pelo menos testar, os itens do texto 1. Uma amostra, ao conter diferentes polímeros, é triturada. Na alternativa A, esse ao conter permitiria essa troca. Agora, ao permitir, no item B, os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam ao permitir a separação. Não é assim, né? Veja que primeiro acontece isso. Ó. Os mais densos afundam e os menos densos flutuam. Isso acontece primeiro. Consequência, permitem a separação. Então eu poderia traduzir assim, ó. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam e permitem a separação. Uma coisa acontece, outra coisa acontece e posteriormente vem a separação, então. Quando ele usa ao permitir, dá-se a impressão de que tudo esteja ocorrendo ao mesmo tempo. Concomitantemente, esse ao permitir reduziria a ideia, a oração. Portanto, esse ao permitir não funcionaria aqui. Letra A estava bem fora. Letra B, uma amostra pode conter diferentes polímeros. Bom, essa de pode conter já ficaria fora sintaticamente, não caberia ali, você já viu que estava fora. E depois, os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam, que permite a separação. Outro absurdo, a letra B, bem errada, portanto. Na letra C,
Uma amostra que contenha diferentes polímeros, aqui seria possível. Sintaticamente dá. Uma amostra que contenha. Depois, na substituição do segundo item. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam permitem a separação. Ficou ruim, né? Embora até seja possível, do ponto de vista da construção, não é o mais recomendável e não traduz corretamente a ideia. Fora. Ficamos aqui então entre a letra D e a letra E. A letra D começa com uma que é possível, ao conter. Uma amostra ao conter diferentes polímeros, tudo bem? Uma amostra quando contém diferentes polímeros, veja, seria possível. No segundo item, os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam permitiriam a separação. Percebe? O permitiriam aqui não cabe sintaticamente, a letra D estava fora. O em seguida, para transformar, para substituir esse já, também não funcionaria. Portanto, a letra D também estaria fora no último item. A resposta estaria na letra E. Então vamos ver por que acontece a letra E como correta. Uma amostra que contém diferentes polímeros é triturada e colocada no líquido. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam. Aí ele vem explicar. O que permite a separação é o fato de os mais densos afundarem e os menos densos flutuarem. É esse fato que permite a separação. O que permite a separação caberia aí. Depois no item 2. O primeiro transporte pode acontecer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. Esse é o transporte passivo. Por outro lado, o transporte ativo sempre depende de proteínas. Por outro lado, estabelece a comparação sem marcar uma oposição que efetivamente não existe. Resposta da 62, letra E.